A semana começou com um tom positivo no Brasil nesta segunda-feira, enquanto a gente olha para os mercados lá fora, Europa, Estados Unidos, um tom negativo, porque ainda está pesando na consideração dos investidores o evento de Jackson Hole e as considerações do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, sobre um tom aí que foi entendido como mais agressivo de combate à inflação, não só do Powell, mas de outros diretores. Então isso está pesando nos mercados acionários, essa perspectiva talvez de um juros mais alto nos Estados Unidos ao final de 2022, lembrando que o mercado ele vinha se reconduzindo para uma aposta de desaceleração no ritmo de alta de juros nos Estados Unidos na reunião de setembro de 75 para 50, mas o fato é que voltou a ser majoritária a aposta de elevação de 75 pontos em setembro, e ali o mercado começa a pesar se essa taxa de juros ela é mais próxima de 3 ou de 4% ao final de 2022. A gente tem até a próxima reunião do Fed, que acontece lá para o dia 21 de setembro, a divulgação de alguns dados, como essa semana, os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, e depois, um pouco mais para frente, a divulgação da inflação, que devem levar o mercado aí a rebalancear as expectativas ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. A gente vai ficar nesse vai e vem. Também teve aí discurso de dirigentes do Banco Central Europeu fazendo considerações sobre a elevação de juros por lá. Os juros que estava negativo em 0,5%, foi elevado para zero. Agora tem uma expectativa em relação à próxima reunião, se eles vão pesar a mão ou não, se eles vão seguir com esse ritmo de elevação de 50 pontos. Esse é um outro dilema que os investidores estão acompanhando, porque lá na região do euro tem uma situação muito mais delicada associada à atividade econômica, à crise de energia, então esse é outro fator que está pesando no mercado internacional. E falando na crise de energia, o petróleo voltou a transitar no patamar acima de $100, porque tem membros da OPEP, principalmente ali a Arábia Saudita, indicando que pode fechar a torneira da produção, porque com esse papo que vinha transitando no mercado de desaceleração da demanda global pelo risco de recessão e o preço do petróleo transitando num patamar próximo de $95, eles estavam ali discutindo eventualmente a necessidade de se reduzir um pouco a produção para puxar o preço do petróleo. Então o mercado tem alguns dilemas no cenário internacional, não está nada fácil, isso está pesando lá fora, enquanto aqui dentro a gente esperava, às vésperas da eleição, se falava em volatilidade, 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 e não é bem isso que está acontecendo, e o mercado doméstico está num bom momento, com uma taxa de câmbio próximo de R$ 5 o dólar, e tem muito aí de fluxo para o mercado acionário, né, Moliterno? Exatamente, cara. Acho que você colocou muito bem. Os mercados externos eles estão num momento de maior cautela, justamente pela questão aí da inflação lá fora, da magnitude dos juros americanos, e a gente tem visto o investidor no mercado externo mais cauteloso, mais avesso ao risco. Quando a gente traz aqui para dentro, esse último ponto, a questão do petróleo, acaba que tem nos beneficiado e nos beneficiado bastante, né? Fazendo até com que a Petrobras, um dos grandes carros-chefes, seja um dos principais papéis da Bolsa, juntamente com a 3R Petróleo, a Prio, que vem puxando aí o índice nesses últimos dias. E essa deve ser realmente mais ou menos a tendência que a gente está vislumbrando aí para frente. A gente viu aí setores correlacionados com a nossa economia começando a ter uma recuperação. Tipo varejo, né? Tipo varejo, empresas de consumo, o próprio setor de construção civil, justamente aqueles setores que são mais sensíveis a uma recuperação. Quando a gente começa a ter, ainda que dependente de uma ou duas matrizes dentro da composição lá do índice de inflação, mas fato é que a gente já começa a ver um arrefecimento da inflação. Isso daí acabou animando aí esses setores que estavam extremamente depreciados. Acho que em se confirmando, em trazendo outras vertentes daí dos índices de inflação mais para baixo, esses setores que ainda seguem bem depreciados tendem a continuar tendo uma performance bastante positiva nesse sentido. Na contramão, um pouquinho, justamente por depender bastante de historinhas da China, que a gente sempre está aqui comentando, a gente tem o setor de mineração siderurgia. Então tem horas que a China soltou um pacote, ele melhora, apareceu não sei o que, ele piora. Então esse está um pouco mais à mercê das notícias externas.
mas fato é que realmente aquele burburinho que se achava que ia ter por conta das eleições, a gente já comentou lá atrás que muito desse burburinho já estava no preço, tá? Então, realmente, não está mais trazendo aquela grande volatilidade que se esperava. Já foi no início, quando começou, no final do ano passado, começo desse ano, que começou a falar de eleição, né, cara? A discussão. Fiscal também. Exato. Então, isso meio que já precificou. Então, acho que o mercado agora sim está atento aí, realmente, à recuperação da nossa economia, aos dados de inflação, para sim poder continuar dando seguimento à recuperação desses setores que são mais sensíveis à nossa economia local. E parece que, dado o cenário internacional, o Brasil ali aparece como uma oportunidade. Exatamente, Então, ele tem capturado muito investidor estrangeiro. Tá? O fluxo positivo para a Bolsa de Valores continua bastante forte. Se não me engano, já estamos chegando em 18 bi, acho que só nesse mês. Só em agosto, só em agosto. Já mais de 70 bilhões de reais. Então, a gente tem um fluxo forte do investidor estrangeiro no mercado acionário. E aí, vocês sigam aqui acompanhando com a gente os desdobramentos do cenário internacional. A gente precisa se ligar, porque apesar desse desfecho em relação ao cenário eleitoral, quem vai ganhar aqui no país, a gente está num momento diferente. E quem ganhar vai herdar um cenário internacional mais complicado de lidar. Então vamos seguir aqui com a Veda Investimentos. Boa semana.